E aí, gente, começa mais episódio do nosso Papo Daqui Extra, né? Como vocês sabem, toda quarta-feira a gente recebe um jogador do Grêmio ou do Inter e todo fim de semana um comunicador para conversar um pouco sobre o meio da profissão e do jornalismo, também jornalismo esportivo. E hoje eu tenho o prazer de receber um repórter, narrador, que trabalha com YouTube, com televisão, com todas as mídias diferentes, que é o meu parceiro Thiago Suman. Tudo certo, Thiago? Tudo certo, Guilherme, o pessoal que nos acompanha, obrigado pelo convite. A gente demorou para conseguir achar uma agenda, mas a gente chegou, né? É importante a gente conseguir bater esse papo, como eu costumo dizer, sempre evolutivo, a gente trocar ideia e se construir através de uma resenha boa de futebol, né? Capaz, cara, eu te agradeço por ter topado aceitar. E antes de eu te perguntar sobre da onde veio o jornalismo e tudo isso, cara, eu queria te perguntar qual foi o impacto da pandemia nos teus projetos. Porque a gente sabe que tu hoje tem canal no YouTube, também trabalha em outras mídias. Até onde impactou a pandemia na tua vida, assim? A pandemia me impactou em tudo, cara. Eu tenho algumas funções na minha vida, né? Eu sou professor de filosofia e de sociologia em colégio, curso pré-vestibular, turmas para concurso, seja público, seja concursos militares, né? Mesmo outros projetos educacionais, e a gente passou tudo para o teletrabalho, né? A gente saiu da sala de aula presencial e veio para o Zoom. Não é uma novidade para mim dar aula online, eu já dei aula em online no Me Salva, em grandes projetos nacionais, mas é diferente, porque a proposta do engajamento de uma turma presencial, ela se quebrou, né? E a gente teve que se reinventar, se reconstruir. Então, nisso me afetou muito. Dentro do jornalismo, muito também. Primeiro, pelos jogos de estádio, né? A gente não tinha mais torcida no estádio e eu mesmo não fui mais a estádio. Eu fui uma vez a estádio no ano, com a pandemia, estádio da dupla Grenal profissional. Vou explicar. Como não tem torcida, eu achei que é mais prudente fazer os jogos do estúdio, fazer tudo, mesmo os jogos do Beira-Rio. Eu que narro os jogos do Inter, né? Porque não queria correr o risco, não quero correr o risco de uma maneira irresponsável, sendo que o estádio vai estar vazio e não vai ter grandes diferenças. Teve um jogo que era um jogo da Libertadores, que só a Comebol TV, só o Facebook, só um canal muito, assim, de difícil acesso transmitiria, a TNT transmitir, alguma coisa assim, entre Atlético Paranaense, a TNT ia transmitir, era isso. Então eu tive que ir para o estádio. E os jogos do Grêmio que eu narro os jogos do Grêmio, mesmo sendo identificado com o Inter, né? Eu narro os jogos de base do Grêmio. Aspirante, sub-20, sub-17, eu narro para a CBF TV, na plataforma MyCojo. Aí sim, eu vou até o estádio, que é o CT de Eldorado, né? O CT Eldorado, onde o Grêmio joga com essa categoria de base. Ali eu vou com todos os protocolos de segurança, né, com distanciamento, com máscara, narro de máscara e tudo, mas eu me obrigo aí porque não tem uma transmissão off-tube. Então isso me prejudicou muito, né? A gente perdeu a alma do estádio, a gente teve toda essa dificuldade de trânsito, os programas todos eu passei a fazer de casa, e por mais que se descubra uma modalidade de você poder fazer home office, é diferente, né? Eu tô aqui agora no meu quarto, né? Eu tenho que cuidar para ver se o motoqueiro não vai passar, se o cachorro não vai latir, se não vai a criançada sair para jogar uma bola. Então, tudo isso afeta, né, a tua dinâmica no programa também. E, por fim, a minha outra, vamos dizer, atividade é artística, né? Eu trabalho com música, com cinema, eu dublo, e tudo isso se afetou, né? Eu consegui filmar um curta-metragem, eu roteirizei, meu irmão roteirizou comigo e ele dirigiu o filme. E foi um pouquinho antes da pandemia a gente conseguiu terminar, foi a nossa sorte. E aí ele rodou festivais aí no mundo inteiro durante o ano, mas a gente não conseguiu produzir nada de lá para cá. A gente está só curtindo o sucesso do filme, mas não está podendo produzir porque, né, como é que você vai aglomerar e tudo? Então, eu fiquei algemado nas minhas funções, por assim dizer. Tu falou hoje tu é narrador, né? Narra os jogos do Inter, dos aspirantes do Grêmio, do Inter do Grêmio. Tu é jornalista. Eu queria saber, assim, primeiro, da onde é que veio essa vontade de fazer jornalismo e essa transição para narrador, como é que ela funciona? Cara, interessante a tua pergunta. A vontade de fazer jornalismo, ela sempre foi latente, eu não sei desde quando, mas ela sempre teve em mim, assim, coisa da notícia mesmo, né? Coisa da reportagem. Eu comecei minha vida acadêmica cursando Direito. Eu conquistei uma bolsa, né? Fui para Caxias
cursar, acabei pegando um estágio de imediato no primeiro semestre, então eu estava trabalhando, fiz 1 ano e meio de direito, na área do direito ambiental, uma coisa, né, para um outro lado. Mas o meu pai me cutucou numas férias, assim, com aquela coisa que era mesmo a minha vontade, que era fazer o jornalismo. E eu tinha desligado do jornalismo porque tinha bolsa, né? Era uma coisa cômoda, mas era uma zona de conforto. Aí meu pai sugeriu que eu voltasse para Porto Alegre, eu estava em Caxias, na Serra, e fosse cursar aquilo que me fazia feliz. E eu voltei e fui cursar o jornalismo, mas sem saber ao certo que trabalharia com futebol. Eu tinha vontade, mas não era, assim, a minha meta necessária, assim, né? Não estava bem definido. E aí eu voltei, mas eu falei pro meu pai que ele não pagaria a minha faculdade. Porque como eu tinha bolsa e ele não tinha que se preocupar com isso, e eu não consegui trazer a bolsa, eu teria que fazer a universidade privada naquela altura. E não seria justo que ele pagasse. O meu irmão gêmeo fazia a Universidade Federal na época. Então meu pai não tinha custos educacionais mais, né? E aí eu disse, não, então eu vou arrumar emprego e vou pagar. Então eu arrumei um estágio na polícia, na Brigada Militar, mas não era o suficiente. Eu precisava de mais um estágio para conseguir pagar o meu curso de jornalismo. Primeiro na Unicinos, depois fui para a PUC. E aí eu achei uma vaga na Rádio Caiçara. E eu peguei essa vaga em fevereiro de 2011. E Caiçara, onde a música não para, né? Então era aquela coisa de um serviço assistencialista, assim. Era um programa tipo Zambiase, que hoje está lá, por exemplo. Na época era o Mauro Sérgio Lopes. Mas era aquela mesma toada Zambiase, né? E eu cheguei em fevereiro. E aí o universo confluiu, porque na segunda ou terceira semana eu fui dar um mini boletim que nós tínhamos no programa, que era de 3 minutos no máximo, de futebol. E o presidente estava ouvindo e ligou para o meu gestor, o presidente da Pampa, né? Ligou para o meu gestor e disse, olha, eu estou criando uma rádio, que é uma ideia antiga, que é uma rádio 24 horas de futebol, eu quero esse cara lá, acho que ele tem todo jeito. E aí me transferiram para a Rádio Jornal Sul, que foi o laboratório, que depois virou Rádio Sul, para depois virar Rádio Grenal, 24 horas de futebol. E aí, então, eu fiquei nesse projeto desde antes dele nascer. Eu surgi antes da Rádio Grenal, e ali eu comecei a Rádio Grenal com a primeira geração da Rádio Grenal. Fui o primeiro narrador da Rádio Grenal, eu fui um dos primeiros apresentadores da Rádio Grenal, eu fui o primeiro coordenador da Rádio Grenal. Então, ali eu comecei a trabalhar com futebol. Isso fevereiro para março, março para abril. Abriu reta final do Campeonato Gaúcho, a Rádio Grenal já estava funcionando como Rádio Jornal Sul, era um laboratório, mas já era 24 horas de futebol. E aí a minha diretora disse assim, olha, o presidente decidiu que a partir de agora, depois desse 1 mês e meio de rádio, a gente vai começar a narrar jogos. Acha na equipe aí alguém que narre, alguém que reporte, alguém que comente. Eu achei um comentarista que era Gabriel Jacobsen. Hoje ele é repórter de política e de geral na Rádio Gaúcho. O meu repórter foi Igor Amaral, que eu achei de voz. Aqui tem tino para reportagem. Depois passou pelo Grupo Zero Hora, não sei onde é que anda o Igor. Grande jornalista. Mas ninguém quis narrar. Ninguém. Nem os caras que estavam lá mais tempo que eu, mais antigos. Todo mundo ficou com medo de narrar. E eu vi que seria uma oportunidade de uma rádio que estava nascendo do zero, de começar uma função do zero, que tinha uma vaga em aberto. Então eu senti o cavalo encilhado, saca? E eu disse, olha, eu vou narrar. E a minha chefe diz, ufa, que bom, eu não sabia que tu narrava. Eu digo, não, já narro. Ela, então tu tá pronto. Onde é que tu narrava? Eu digo, eu narrava videogame em casa. Aí ela pirou. Não, como assim videogame? Eu digo, não, eu narrava videogame em casa e eu vou narrar aqui. Ela, não, mas não pode. Eu digo, olha, eu narrava videogame em casa, jogando videogame, e quero narrar. Os caras nunca fizeram isso e não querem narrar. O que tu tem? Bom, não tem tu, vai tu mesmo. Pega e vai. Então, assim, eu comecei a narrar futebol, cara. Foi meio que o cavalo passou, eu ensilei, abriu o microfone, eu saí tentando, aí foi tentativa e erro. Eu fui me criando, entendeu? Eu fui narrando, experimentando, ouvindo muita rádio, estudando muito. E hoje, né, já se passam aí 10 anos, quase 11 anos, e hoje eu tenho um curso de narração esportiva que eu dou com o Ramiro Russo e o Daniel Oliveira, que já formou a sua segunda turma, tá indo para a terceira turma, empregando muita gente no mercado, trazendo a técnica da narração, uma experiência bem legal. Cara, quando tu me disse ali que tu primeiro fez direito, começou a cursar direito até voltar. Daqui a pouco, por tu não fazer jornalismo, o teu time, o pessoal já sabia naquela época ou não? Não. Eu revelei meu time há 3 anos, oficialmente, né? Eu nunca menti, viu, Guilherme? Tipo assim, ó,
Eu nunca cheguei no rádio e falei, sou colorado. Por quê? Porque na época a Rádio Grenal queria manter aquele mito da rádio 50-50, o mito da rádio imparcial nato. Eu nunca fui muito fã disso, porque eu acho que a parcialidade não existe. Sou professor de filosofia. Eu tenho teses históricas de filósofos que provam que todos nós somos parciais, né? Nós temos que ter honestidade intelectual. Eu tenho um partido político, você tem um. Eu tenho um gosto musical, você tem outro. Eu venho de um bairro, você vem de outro. Eu não tenho religião, daqui a pouco você tem. Eu torço para um time, daqui a pouco você para o outro. Eu gosto de uma pessoa, você de outra. Tudo isso tira a nossa parcialidade. Só que nós temos que ter neutralidade na abordagem sobre a análise opinativa e a factualidade, que não pode nunca ser mexida. Ok. Então, se eu te encontrasse, como muitas vezes assim, ó, pegava táxi, na época não tinha Uber ainda, pegava táxi, o cara dizia, tu é o cara da Grenal, eu sou, pra que time tu torce? Eu dizia, cara, eu sou colorado. Bah, não dava pra saber, bah, bem que eu imaginei, de cada vez vinha um texto diferente. Chegava no mercado, às vezes, tô fazendo mercado, o cara, tu não é o cara da Grenal, eu sou, cara, que time tu torce? Porque esse é o tesão dos torcedores de rádio, dos ouvintes de rádio, dos torcedores de futebol. É saber pra que time o cara torce. Eu sempre achei isso meio banal, porque eu sou colorado. Mas isso não impede que eu faça as críticas ao Inter, que eu seja contundente. Agora mesmo, a investigação que eu fiz sobre as eleições do Inter se tornou um grande case sobre pontos nevrálgicos de corrupção e comportamento imoral dentro do Inter. E eu sou colorado. Mas o fato de eu ser colorado não pode fazer com que eu não execute a minha função. É o mesmo que, sei lá, eu tenho minha preferência política, mas quando eu abordo política, eu tenho que saber fazer nada. Digamos que eu voto no partido do Guilherme. Se o Guilherme for corrupto, eu tenho que saber escrever um texto e dizer, olha, Guilherme é corrupto. Eu não posso me furtar disso, porque daí é uma honestidade moral. É um compromisso que, se eu não conseguir cumprir com isso, porque tem um time declarado, então eu não tenho envergadura moral para ser jornalista. Então, e não estou dizendo que os colegas que não revelam seus times não têm essa envergadura. Estou dizendo que, ao revelar, eu não posso me furtar de fazer crítica. Então, eu vim na Rádio Grenal por 8 anos sem me revelar. Mas, quando saí da Rádio Grenal, eu recebi um convite para narrar na rádio do Inter, do clube lá da Rádio Colorado. E eu decidi aceitar, e a gente se negociou e tal, e acabou que o namoro não deu em nada. A gente flertou e não namorou. Deu match, mas não deu namoro. E aí, depois disso, eu digo, então não era para ser, quem sabe não é para revelar o time. E nisso surgiu um projeto que estava na época nascendo, que era na Jovem Pan. A Jovem Pan estava voltando para o Rio Grande do Sul e teria um departamento de esportes. E ali teria um projeto chamado Intia Grenal, que juntaria uma emissora identificada com o Inter, que era a Rádio Inferno, com a Rádio Pachola, que era a emissora identificada com o Grêmio. E ali nós faríamos um mix. E aí os caras me convidaram para ser um narrador da Rádio Inferno. E eu topei, achei o projeto super interessante. Quebrei um preconceito que eu tinha absurdo, Guilherme. Eu tinha ideia de que rádio web era banalidade. Na época eu dizia, sabe aquela coisa, FM, AM, eu comecei a fazer Caiçara AM. Eu cheguei na Rádio Sul, era AM 780. Eu trabalhei em rádio FM comunitária, rádio AM do interior. Então eu era o cara do rádio. Eu disse, não, rádio web é brincadeira de criança. Quando eu vi a audiência da Rádio Inferno, eu digo, tu tá brincando, cara. A Rádio Grenal faz 15% de audiência do que eu faço hoje na Rádio Inferno. É um absurdo de audiência. Eu disse, não, então não é o futuro, é o agora. Então eu vou entrar nessa jogada e vou me revelar colorado, porque é onde eu sempre quis estar. Eu quero poder ter tranquilidade de dar a minha opinião se o cara dizer assim, tu tá falando isso porque tu é gremista, tá falando isso porque tu é colorado. Não, eu tô falando isso porque eu acho isso. Meu time é o Inter e eu acho que o Inter tá uma M. Meu time é o Inter e eu acho que o Grêmio foi melhor no Grenal. Esses dias o Grêmio ganhou do Inter e eu disse assim, é o melhor em campo, PP. Aí veio um cara, a minha foto no Twitter é com a camisa do Inter. A minha capa é com a camisa do Inter. Tá escrito assim, narrador da Rádio Inferno do Inter, cônsul cultural colorado. E o cara disse assim, tu só disse que o PP foi o melhor porque tu é gremista. Então, meu velho, não tem o que a gente possa fazer. O que eu posso fazer é ser honesto. Meu time é esse, o que eu acho é isso. Gostou, gostou. Não gostou, um abraço, meu amigo. É isso. Mas tu nunca ficou... Óbvio que acabou isso não acontecendo. Tu mesmo disse que tu narra os jogos do Grêmio, dos aspirantes, do Sub-20. Mas quando até tu tomar essa decisão de revelar, nunca passou na tua cabeça o medo de fechar outras portas daqui a pouco? Porque hoje já tá mais corriqueiro os jornalistas revelarem seus times. Mas há 3 anos atrás, daqui a pouco não era tão comum. Não, passou sim. Passou, mas eu vi que essa seria uma tendência.
Eu percebi na época o Baldasso havia se revelado, o Rafael Serra, o Meneghetti, e eu percebi que o Lucas Colar, que daí eu fui trabalhar com ele na Rádio Inferno, e eu percebi ali há uma tendência. Daqui a 7, 8 anos, o Estado vai ser todo identificado. Poucos serão os não identificados. Então, eu digo, vai ser por aí. E eu pensei o seguinte, eu vou fechar portas. A Rádio Gaúcha hoje não quer um narrador identificado. A Rádio Bandeirantes não quer, a Rádio Guaíba não quer. O que eu acho um grande erro. Você imagina agora o seguinte, ó. Se a Rádio Gaúcha tivesse um narrador gremista e um colorado, narrando os jogos de Inter e Grêmio, ia duplicar, triplicar a audiência. Entende? Porque vamos pegar assim, ó. A Bandeirantes até teve a ideia, tá? O Meneghetti cogitou essa ideia, mas não avançou. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Na Itatiaia é assim, por exemplo. Né? Mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E eu acho que a tendência que hoje está se confirmando foi o meu impulso de 3 anos atrás. Deu medo? Deu. Mas eu também penso o seguinte, ó, eu vou ter que cavucar um mercado. Eu vou ter que criar esse mercado. E eu ajudei a criar um mercado, que eu acho que ainda está passando por alguma crise de identidade. Porque existe o jornalista identificado e o digital influencer. São coisas diferentes. Influencer não é jornalista. E jornalista não é influencer. Tem jornalista que virou influencer e tem influencer que se passa por jornalista. Mas jornalista é jornalista. Influencer é influencer. Às vezes os caras acham que porque eu estou na internet e sou colorado identificado, eu sou um influencer. Não. Eu até me sinto um pouco ofendido. Nada contra influencer. Só que eu fiz jornalismo, eu tenho compromisso com a notícia, eu vivo do valor notícia, da factualidade jornalística, eu vivo da carga opinativa compromissada com a dignidade humana, eu vivo pelo jornalismo, identificado com o Inter, saca? Mas nunca tive medo, por exemplo, de narrar jogos do Grêmio, e nunca fui hostilizado. Pelo contrário, eu recebo muito elogio quando faço jogos do Grêmio. E não é aqui, né, fazer o... Já que ninguém gava, o Zeca gava, né? Não estou me auto-elogiando. Mas eu percebo que o quê? É só você ser honesto com a sua função, sabe? Não pode eu pegar um jogo... Olha só, uma coisa que os caras percebem, Guilherme. Eu narro o jogo do Inter, se o Inter toma um gol, eu narro o gol do adversário. Aí vem os torcedores do adversário e me dizem assim, pá, que novo isso! Na rádio do meu clube os caras não narram. Eu acho isso cretino. Gol é gol, velho. A Rádio Flu não diz o nome dos caras do Flamengo. E quando dá gol, diz assim, ó, gol deles. Não! Cara, olha, o Inter tá vindo, não sei o que, vem o Boca Juniors, Tevez, gol! Eu não vou comemorar, mas o Boca Juniors anota contra o Inter, pro Boca, 0 pro Inter. O torcedor, o ouvinte, ele quer viver o evento. Eu tenho que ter respeito a isso. Vou narrar o jogo do Grêmio. Tu acha que eu vou chegar lá assim, ó, lá vem o Grêmio, arrancando pela direita, vem o, sei lá, alguém da base do Grêmio, Elias, que droga, gol do Grêmio, porque sou colorado. Não, eu tenho que ter respeito a quem está me ouvindo, respeito com a minha carreira e com quem me paga. E eu curto narrar jogo do Grêmio e de outros times. Eu narrei atletismo ano passado, eu narrei já jogos do Corinthians, eu narrei a final do Libertadores Corinthians e Boca. Terminei sem voz, cara, eu era muito corintiano naquele jogo. Por quê? Porque o narrador de futebol, ele vive aquele evento como se fosse um show. O Jimi Hendrix, quando ia fazer um solo, não interessava se tinha 50 pessoas na plateia, se tinha alemães ou norte-americanos, se tinha 1 milhão de pessoas, se era em Woodstock ou na garagem. Ele fechava os olhos e fazia o solo dele. Então assim sou eu narrando futebol. Quando eu narro o jogo do Grêmio, eu narro com o mesmo tesão que eu narro o jogo do Inter. E quem acha que isso não é possível, compare minhas narrações e tire as dúvidas. E essa é a prova de que o cara pode se identificar e continuar com a dignidade do seu trabalho. Essa é a prova. Tem outros colegas que fazem assim e tem outros que não. Tem outros que decidiram se identificar e ficar só no seu lado. Também respeito, ok? Falou antes ali, quando estava falando da questão de futebol, também falou a questão de lado político ali. Há 3, 4 anos atrás, tu viu esse movimento de que, ao pouco, os comunicadores não iam mais esconder seus clubes. Depois da eleição, na campanha eleitoral de 18, a gente viu muito comunicador, jornalista, revelando o seu lado político. Contrário ao atual presidente ou a favor do atual presidente. Muito jornalista e comunicador revelando. Tu acha que o movimento que aconteceu no futebol, de ter a liberdade de revelar e as pessoas não julgarem isso como algo parcial, pode acontecer também no aspecto político ou a discussão é muito mais fervorosa do outro lado? Pode, mas para isso a gente precisa ainda de uma maturidade social. Para as duas coisas, na verdade.
Isso não é novidade no mundo, isso é uma novidade para o Brasil. O Brasil se calcou no mito da imparcialidade e buscou isso como a métrica do seu jornalismo. O Le Figaro, da França, ele tem no seu editorial qual é o posicionamento político dele. O Washington Post e o New York Times também. O Daily Mail, o Telegraph e o Daily Mirror e o The Sun dizem quais os seus posicionamentos políticos. Isso nunca foi novidade. Aqui a gente ficava sempre assim, a Veja é de direita? Ué, que surpresa, a Veja fez uma... Não, só um pouquinho. A Veja é uma revista de direita, tu seria honesto se ela dissesse isso. E tudo certo, assim como a Piauí é de esquerda. E tudo certo. Só que você tem que ter honestidade na função. Você não pode se corromper em nome da sua ideologia. Vamos lá. Eu sou um veículo de esquerda. Sabe aquela coisa, hoje ainda eu falava sobre isso, no Twitter tá rolando assim, ó, o cara roubou, ele roubou, mas pelo menos ele roubou, mas não é do PT. Então pode, entende? O antipetista pensa assim, ou, o cara roubou, ele roubou, ele é ladrão, ele é um mau caráter, mas ele não é do PSL, ele não é bolsonarista, pelo menos isso. Não, cara, aí é falta de caráter, é falta de envergadura moral, o mesmo de futebol, o mesmo para tudo. Então, acho assim, ó, nós como formadores de opinião e consumidores de opinião temos que amadurecer as duas pontas e compreender que o Thiago é um cara colorado, de esquerda, tá? E ele pode muito bem fazer análises críticas à direita e à esquerda, ao Inter e ao Grêmio. Fazer análises elogiosas à direita e à esquerda, ao Inter e ao Grêmio. Eu sou completamente contrário à metodologia política liberal. Mas se tu me perguntar, eu faço uma lista de 50 pontos positivos do liberalismo. E se tu me perguntar, eu vejo valores de bons liberais que fazem boa política no Brasil. Se tu me perguntar, tem caras do Grêmio que eu gostaria de ver no Inter. Eu não posso ser desonesto, não. Tudo do Grêmio não presta, tudo do Inter presta. O mais perna de pau do Inter é melhor do que o melhor cara do Grêmio. Não, só um pouquinho, sabe? O Bolsonaro, para mim, é a pior chaga da história do Brasil. Mas só por isso eu vou dizer o quê? Para mim, o Lula foi o melhor presidente. Mas eu acho que houve corrupção no governo Lula. E tá tudo certo. Tu entende? Eu não posso dizer assim, não, isso aí inventaram. Porque tudo que vem para cá é inventado. É fake news e para lá é tudo certo. Não, honestidade intelectual. Mas para isso a gente precisa avançar umas casinhas, Guilherme. Amadurecer enquanto sociedade. E a universidade tem responsabilidade nisso. A universidade precisa trabalhar melhor isso. Está trabalhando mal. A universidade está trabalhando mal. Essa formação acadêmica de jornalística, de compreender essa bipolarização do universo, do espectro político-social. Ela trabalha muito o ferramental técnico e pouco a orgânica na composição do jornalista. De compreender esse seu papel opinativo ou mesmo factual, mas de como ele transpor a sua função social. Tem que melhorar. E tu acha que a academia prepara bem o jornalista, o estudante jornalista, para essas novas mídias que estão surgindo, como, por exemplo, web rádios identificadas por clubes, como, por exemplo, canais de YouTube, como tem um projeto que nós vamos falar daqui a pouco. Tu acha que para esse lado a academia está preparando bem ou a academia não está preparando para os meios tradicionais e formatos tradicionais? Cara, depende da academia, tá? Eu acho que cada vez mais todas enveredam para as mídias tecnológicas. Não tem como a gente ficar mastigando semestre após semestre sobre o jornalismo impresso, se a cada dia ele é uma tendência menor no cotidiano das pessoas. Não tem o porquê. É um tiro no pé. Mas eu acho que tem universidades que são mais focadas para compreender isso mais aceleradamente, como a PUC e a SPM, por exemplo. Tá? A Uniriter também vem um pouco nessa... Estou pegando aqui Rio Grande do Sul, né? Então, acho que a URGS é mais clássica, por exemplo. A Unicinos é mais clássica, né? É mais jornalismo gráfico, televisão, o rádio, né? Até pelo seu corpo docente, né? Pegar lá um Ferrareto, um fenômeno do rádio, não tem como se desligar. E é claro que tem que preparar profissionais para escrever para revista, escrever para jornal, para diagramar, para ser pauteiro, para ser produtor, para ser apresentador, repórter e comentarista de rádio e de TV e tal. Mas eu tenho que compreender o seguinte, a Vaza Jato Colorada, que essa série de matérias que eu e o Lennon Vaz trouxemos e que mudou a vida política do Inter, o espaço que nós publicamos ela foi no Twitter. Qual é a cadeira de jornalismo que está preparando o jornalista para aprender a se comunicar no Twitter?
O Twitter foi a nossa plataforma, não foi um site, não foi um jornal. Eu e o Leno, nós pautamos todos os jornais do Rio Grande do Sul e alguns do Brasil. A ESPN fez matéria em cima da gente. A RBS fez matéria em cima da gente. E o nosso espaço foi o Twitter e o YouTube. Quem é que está preparando para o Twitter? Quem é que está preparando para o YouTube? Produzir conteúdo é o mesmo que fazer jornalismo? Fazer jornalismo é só ligar uma câmera e falar? Qual é que é a geração de conteúdo? A questão estética, conceitual, teórica. Eu acho que já demos bons passos nesse caminho, mas ainda está faltando TP. Está faltando ainda direcionar mais. Tu é um cara que vem do meio tradicional, tu existe do rádio, do FM, do AM, e hoje está no meio digital, na rádio identificada com o Inter, no canal do YouTube. Como é que foi essa transição para ti e o que te fez fazer essa transição? Foi tu avaliar que essa evolução é natural? Foi buscar mais liberdade? Qual foi o motivo assim, de fazer essa mudança? As duas coisas, acho eu. A liberdade é muito maior. Tu falou assim, ao mesmo passo em que se o Guilherme vai ter o canal dele, só dele, você vira um refém talvez maior do que se você trabalhasse numa redação. Porque tu vai ter que produzir conteúdo, porque as métricas de um YouTube da vida, elas são violentas, né? Elas nos transformam no escravo. Agora, no meu caso, que é uma emissora lá, que tem mais gente produzindo, que tem grade e tudo, me deu muito mais liberdade. Quem já trabalhou em redação sabe, a gente vende a alma. Eu tava brincando agora, Natal, passei em casa e é bem estranho ainda, é o terceiro Natal que eu passo em casa só, nos últimos 12 anos quase. Porque sempre trabalhando, todo dia, 6 dias por semana, feriado, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário, você está sempre refém da redação. E no online isso te dá uma certa mais maleabilidade. Então, essa liberdade é legal. A liberdade editorial também. Eu tenho uma liberdade opinativa na Inferno que na Pampa eu não tinha. A Rede Pampa, né, que é a Rádio Grenal, não tinha. Há uma série de compromissos com interesses da empresa e que eu acho que às vezes violentam a liberdade de expressão do jornalista. Mas ok, eu sei como o jogo é. Depois, sobre perceber que era o caminho a se fazer, há 3 anos atrás, o rádio já estava ficando obsoleto. Hoje, ele mingua. Mas ele não mingua porque ele vai acabar, ele mingua em qualidade. Ele mingua na falta de qualidade. O rádio está muito pobre no Rio Grande do Sul. Estou falando de Rio Grande do Sul, tá? O rádio está pobre. Ele precisa de qualidade, de mão de obra, de voz de obra de qualidade, para que ele seja atraente de novo. A Rádio Gaúcha anda sozinha. No aspecto esportivo, eu acho que a Rádio Guaíba é a melhor, tá? Já no aspecto geral, é a Rádio Gaúcha. Depois a Bandeirantes e a Grenal, eu acho que ficam mais abaixo, tá? E olha, há 3 anos já era um caminho a se tomar, né? Hoje, eu vejo que não há como retroceder nesse processo. Não há. Thiago, além disso, além desses seus projetos com jornalismo no Inter e narrando, tem que eu acho que é o curta que estava falando antes, que é o Buchincho, que é adaptando a história do Jaime Caetano Brown, né, a música dele. Eu queria saber, cara, onde é que daí tu é um cara no jornalismo hard news, focado em notícia, em factualidade, e daí surge esse projeto ficcional de fazer um curta que está passando em festivais e sendo divulgado por aí. De onde é que veio essa ideia desse curta e se isso é algo que tu quer seguir? Cara, eu trabalho com a música regional gaúcha desde os 15 anos de idade. Eu passei no meu primeiro festival, uma composição minha e do meu irmão gêmeo, Guilherme, com 15 anos. Eu tô com 30. Então, há 15 anos eu já trabalho na música, né? O meu irmão sempre... E a gente também declamava em festivais de poesia e tal. E a gente acabou multipremiado. Nós vencemos Califórnia da Canção, que é Patrimônio Cultural do Estado. Musicanto Sul-Americano, que é o maior festival de música autoral do Estado. Moenda de Santo Antônio da Patrulha, Reponte. Então, e eu trabalhei com todos quantos forem possíveis os artistas do Rio Grande do Sul que tu imaginar. Eu fui produtor
cultural, eu fui produtor executivo, eu vendi show, eu produzi disco, eu produzi um disco do Inter, por exemplo, no ano do centenário, antes de me trabalhar com jornalismo, inclusive. Eu sempre trabalhei com arte, assim. E o meu irmão, a gente tinha uma relação muito íntima com a obra do Jaime Caetano, a gente declamava os poemas dele, e Buchincho eu costumo dizer que é o faroeste caboclo do regionalismo gaúcho. Ele é um poema popularíssimo, assim, né? Ele está na vida familiar de milhares de gaúchos, especialmente de mais idade, né? E vai transcendendo de vô para neto. E a gente sempre teve essa vontade. E o meu irmão é cineasta, o meu irmão tem pós-graduação em cinema, é ator de cinema, fez longas-metragens, curtas-metragens e tal. E ele estava muito afim de fazer, vamos fazer. Fizemos o roteiro, ele dirigiu e nós fizemos a produção executiva e reunimos um elenco mágico, que vai desde o Cirmar Antunes ao Cassiano Ranzolin, que vai do Clemente Viscaíno ao Luiz Marenco, com participações do Aldo Saldanha, do Cristiano Quevedo, né? Um elencaço, assim. E a história ficou maravilhosa. E, cara, a recepção de público foi linda demais. Ela só não é melhor porque a gente não pôde levar para uma sala de cinema. Né? Teria muita sala de cinema. É um curta-metragem. Ele não vai para um Cinemark, não vai para o shopping, mas ele vai lá para o Capitólio, ele vai para outros cinemas e tal, né? Tem eventos. Mas, cara, passou em Festival de Gramado, que é o maior do Brasil. Festival de Santa Cruz, a gente ganhou o melhor filme na opinião do público. Festival de Brasília, a gente foi indicado em 15 categorias e levou 6 ou 7. A gente ganhou um festival em Lisboa, concorreu em um festival em Londres, em Nova York. Na Espanha, a gente concorreu no festival que só nós e Bacurau concorríamos pelo Brasil. Bacurau ganhou os longas. A gente concorreu na Argentina. Agora a gente vai concorrer na China. Estamos na Paraíba, Rio de Janeiro. Então, quer dizer, está muito bonita a história do Buchincho, com prêmios, indicações e com o público, né? O público gaúcho se identifica muito. Tem sotaque, tem idioma, tem a coisa regional, tem a história do Rio Grande do Sul. É muito legal, cara. E vem novidade. Logo, logo a gente está com outro roteiro regional aí, que vai para a rua, mantendo uma linha de composição cinematográfica aí, para quando a pandemia passar, vem novidade aí. Outra coisa para a gente aproveitar, que eu estava falando, que foi até um dos que eu assisti bastante durante o período da eleição, foi o Sexta-feira 13, né, o canal de vocês, tu tá lá também. Eu queria saber qual é que é o canal, ele aborda futebol, política, cultura, sem pauta, assim, vem tudo que vocês acham massa, vocês botam lá. Eu queria saber como ele surge, se ele surge só para ser, porque nos primeiros eram lives entre vocês, e se quando ele surge vocês já pensavam que ele teria o alcance ao ponto de entrevistar todos os candidatos a prefeito de Porto Alegre, ou os candidatos a presidente do Inter, se essa era a projeção que vocês faziam. Pois é, não, cara, não, isso é muito legal, assim. Existia um namoro antigo entre eu e o Carlos Guimarães para fazer um projeto, e entre o Fernando Puma e o Carlos Guimarães, e entre eu e o Fernando Puma. Então seriam 3 projetos paralelos, que uma hora a gente triangulou a coisa, vamos. Tomamos um café, isso um pouco antes da pandemia, decidimos começar. A ideia sempre era fazer no estúdio, os 3 primeiros episódios foram dentro do estúdio, com um cenário muito legal, que era lá no 4º Distrito, no estúdio do Alemão Birk, o Alemão Birk da batera da Graforrest Filarmônica. E foi muito legal, mas a ideia era ser aquele debate de nós 3 ali. E a coisa foi tomando corpo, e aí eu criei o Pinga Fogo, que eu sempre quis ter um programa de entrevistas que fugisse do futebol, e eu decidi me desafiar como produtor, eu mesmo produzo e procuro os meus entrevistados. Cara, quando eu vi, eu estava entrevistando Monja Cohen, Padre Júlio Lancelotti, Thiago Lacerda, Vitor Ramil, Kelly Matos, Jones Manuel, Juca Kfouri. A coisa foi crescendo de uma forma muito bonita, assim. E aí, daqui a pouco mais, a gente decidiu dar um peitaço e ver se a gente teria alguns candidatos à prefeitura. E, mais uma vez, eu como produtor, eu sou chato como produtor, cara, eu fui para cima e eu consegui os 13 candidatos à prefeitura. E aquilo foi muito legal, assim, porque a gente conseguiu entregar um serviço muito completo. E o canal ganhou um outro corpo. Para o segundo turno, a gente foi convidado por um pool de grandes emissoras do Brasil, como o Sul 21, o Periférico,
Brasil 247, né? Outros canais ali, a compor um pouco como se fosse uma roda viva para sabatinar Sebastião Melo e Manuela Dávila. O Melo acabou roendo a corda, mas a Manuela nos concedeu entrevista. E isso também nos ergueu. E a gente fez uma outra cobertura que foi muito forte, que foi no caso da morte do Beto, no Carrefour, que a gente fez uma cobertura hiperjornalística de tempo real. Era uma CNN no YouTube. Nós tínhamos repórter lá no local, 2 repórteres com entrada de vídeos ao vivo, imagens da manifestação, e convidados entrando ali. Daí entrou o Marcelo Carvalho, diretor do Observatório da Discriminação Racial, entrou o Márcio Chagas, que é militante e era candidato a vice-prefeito, entrou a vereadora Bruna Rodrigues, do PCdoB, que recém estava eleita, entrou... Deixa eu ver quem mais, entrou mais gente, cara. Entrou uma galera. E a gente viu ali um potencial muito forte para o canal. Aí o Guimarães estava um pouco sem tempo de estar dando continuidade, estar com projetos paralelos, a gente decidiu incorporar mais e o canal ganhou outro boom para 2020. O Sexta-feira vai voar, cara. Chegou o Gustavo Chagas, ex-Rádio Guaíba, repórterzaço, um dos caras mais premiados do estado, pelo repórter número 49 no Brasil em ranking de premiação, né? Na frente de caras da Globo, da Record Nacional, da Bandeirantes, premiado com o Prêmio dos Direitos Humanos, enfim, cara, sou muito fã dele. Ele vem com outros 2 colegas para fazer o Contra-Regra, que é um podcast que ele já tem, que vai virar um videocast conosco, que é sobre relações e políticas internacionais. Ao mesmo passo que o Caio Venâncio, que é um outro baita jornalista, foi meu colega de faculdade, um cara que é do que a gente chama cachorro, né? A cachorrada do jornalismo, repórter de sangue, assim. Ele vai trazer o Alô Cidade, que é os problemas nevrálgicos de Porto Alegre ou de outras cidades trazidos em tempo real no programa. Mas são serviços que a TV e o rádio não dão hoje. Sabe aquela coisa assim, ó, Guilherme vai entrar ao vivo comigo agora dizendo que tem um buraco de rua na rua dele e nós vamos na hora ligar então para os caras ver por que não consertaram. Então vai ser um serviço muito legal. Vai manter os debates de sexta, que é o nosso carro-chefe, o Sexta-feira 13, que é um debate filosófico, social, cultural, opinativo de todos os temas. A gente debateu desde o TikTok a ética e moral, a gente debateu desde a indústria da polêmica aos anos 80, enfim, a gente fala de tudo. Só que agora não só mais eu, Carlos Guimarães e o Puma. Vai entrar o Tércio Sacol, professor da PUC, vai entrar o Márcio Paz, ex-radialista, quer dizer, radialista, mas ex-RBS agora, saiu da RBS agora. Vai entrar a Giovana Alvarenga, especialista em YouTube, jornalista, esposa do Fernando. Eu, o Pullman, o Carlos. Tem mais gente aí, cara. Sérgio Neglia, que entrou com a gente no... o Serginho entrou junto do Caio e do Gustavo em outras 2 coberturas que a gente fez que foram muito legais, Guilherme, que foram as coberturas dos dias eleitorais. Primeiro e segundo turno. No primeiro turno a gente ficou 13 horas no ar, tá? E no segundo turno 3 horas no ar, porque foi mais rápido. Apurando resultados de todas as principais capitais do Brasil, de todas as principais cidades do estado, opinando, informando. Então, é um canal que está se tornando um veículo completo, com reportagem, com colunista, com programa de entrevista, de debate, de serviço. Sexta-feira 13 é uma das melhores experiências da minha vida jornalística. Sou muito feliz fazendo Sexta-feira 13, muito legal. Thiago, para a gente encerrar, cara, tu falou do novo projeto que deve vir para o ano que vem, no caminho de Buchincho, falou agora dos projetos do Sexta-feira 13 para 2021 também. Que outros projetos que tu tem para o futuro, que tu já pode falar aí, em outras áreas, que tu tem para anunciar para 2021? Como é que é? Não entendi agora a tua pergunta, Guilherme. Teus projetos para o futuro, cara. Tu falou ali da Sexta-feira 13, falou do teu novo projeto também envolvendo o cinema. Que outros projetos tu tem para daqui para frente? Tá. Deixa eu dar a pergunta. Cara, eu estou em negociação, mas não sei que pé vai levar, de participação num canal de TV para 2021. Tá? A gente ainda está se namorando. Seria como debatedor, colunista aí 1 ou 2 vezes por semana. Eu sigo na Rádio Inferno, eu sigo narrando para a CBF TV, eu sigo no Sexta-feira 13, quero rodar mais filme. Eu acho que por momento é isso. Eu sigo dando aula, né? Eu dou aula em Porto Alegre, Lajeado, Novo Hamburgo e Cachoeirinha. Eu dou aula em 4 cidades.
Então isso por si só já me toma muito a minha agenda aí. E é isso, tocar o meu curso, cara. Eu quero que o meu curso exploda. Eu tô há 3 anos com um curso que é meu lá no centro de Porto Alegre, no centro de Lajeado, Solução. E o ano que ele tinha tudo para ser o melhor ano veio o ano da pandemia. Então eu estou esperando ainda para saborear um ano recheado de alunos e cheio de salas de aula. Tomara que seja 2021, vamos ver. Vai ser sim, vai ser sim. Thiago, queria mais uma vez, cara, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. E eu espero ter sido tão legal para ti contar essas histórias quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. Cara, um prazeraço bater esse papo contigo. Estou sempre à tua disposição. Às vezes eu demoro um pouco para chegar. E tu me procurou bem numa época que, cara, minha vida tinha virado do avesso. Que a Vaza Jato Colorada, ela me trouxe muita dor de cabeça, tá? Eu sigo sendo ameaçado. As contas da rádio foram invadidas. A gente teve tentativa de invasão física nos estúdios da rádio, que eu não posso comprovar, mas podem estar ligados aos personagens envolvidos na nossa denúncia. Eu tenho ameaças de pessoas registradas nas minhas redes e registradas em boletim de ocorrência, né? Então, tu procurou bem numa época em que eu estava num turbilhão de não estava se achando. Mas eu costumo sempre estar à disposição. Se eu tenho agenda, não tem erro. Eu só furo se eu realmente estou no tiroteio. Fora isso, estou à tua disposição sempre que quiser ou que eu puder colaborar, só contar comigo. Vamos junto. Todo sucesso para ti. Vamos nessa. Valeu, Guilherme. Valeu, Thiagão. Até mais. Valeu.